a sua escolha sexual, fica difícil eu mandar ela para uma escola, porque eu já vi isso até em professores em escola. Ter preconceito com a criança ou até mesmo com os próprios funcionários de escola, o que me deixou muito chocada, né? Mas isso a gente sabe que tem em todos os lugares. Então, eu acredito que na escola a gente precise sim ir trabalhando. É lógico, vai ter aí uma demanda de pais que são contra, mas precisa mudar. Precisa. Pela sua fala, eu me dou conta que talvez eu não tenha sido feliz na minha forma. Não, imagina. O diálogo é para isso, é para a gente poder, né, colocar as nossas compreensões, confirmar, poder ampliar a compreensão. Então, o que eu disse assim, quando eu disse, não pode burocratizar a formação. Ah, eu vou lá na segunda-feira, das 8 às 10, eu trato daquela temática. Então, eu reservei um tempo para formação sobre aquilo, só que acabou a segunda-feira das 7 às 8 a temática, eu presencio cenas de discriminação, de brincadeiras, a pessoa fica acuada, e eu me omito. Então, eu tematizo lá, burocraticamente, e a prática cotidiana da escola continua a mesma. Então, esse tipo de prática é que não pode acontecer, de eu tematizar, mas aquilo não incorporar na vivência, nas relações humanas, o respeito ao direito do outro ser quem ele é, né? E ele não deixar ser interditado de ser por causa do preconceito das outras pessoas, né? E olhando para você, eu me lembro de uma outra questão, assim, eu tive uma grande amiga de infância, que eu fui amiga dela durante 40 anos, né? E, infelizmente, eu a perdi, minha melhor amiga, minha grande amiga, com quem eu aprendi o que é o preconceito racial, porque ela era negra, ela morreu aos 56 anos, de um câncer de mama que se espalhou pelo resto do corpo, e ela teve uma única filha, que é minha afilhada. Eu não tenho filhos, né? E ela, minha amiga de tantos anos, ela falou assim, já que você não tem filhos, vou dar a minha filha para você ser madrinha, né? E eu sou muito grata a ela por isso. E com ela eu aprendi uma outra questão também, que a formação inicial dela era de assistente social e depois ela foi trabalhar na área da saúde. E ela trabalhava nos postos de saúde, atendendo jovens, adolescentes, jovens grávidas, né? E dava atendimento, formação, acompanhamento. E ela também dava aula de orientação sexual, de educação sexual, doenças sexualmente transmissíveis e tal. E ela acabou fazendo um mestrado sobre essa questão, porque no trabalho dela, ela percebia que trabalhar com adolescentes e jovens negras era diferente, tinha que ter uma abordagem diferente de você trabalhar com as outras adolescentes, porque acumulava a questão de, além de eu ser menina, o machismo, né? Essa condição de mulher que é tratada como objeto sexual, né? E aí a questão da racial, né? A questão da negritude, e a menina negra chegava para ela, que também era negra, né? E dizia assim, mas nós, negras, a gente não pode escolher. Não pode escolher o namorado. Principalmente se ele é branco. Um branco querendo a gente não pode impor condições. Porque já era sentido como um privilégio ela poder ser objeto de desejo de um homem branco. Ela percebia isso no relato das meninas. E como é que eu, uma negra, fui escolhida por um branco e eu vou impor, eu vou fazer exigências, tipo, vamos usar camisinha, e ele não quer, eu vou perder o namorado. E aí ela foi percebendo que precisava de uma outra abordagem para falar com as meninas negras, com as adolescentes negras, porque tinha aí uma questão de autoestima, de preconceito, de incorporar aquele preconceito que já tinham contra elas, né? Elas aceitarem passivamente isso, por não terem a oportunidade de problematizar, tá? Porque você é negra, você é inferior e você não pode. Primeiro tem a instância de eu sou mulher,
né? Eu não sou educada para eu reagir diante de uma sedução que você tem que provar que você me ama, então você tem que se entregar, então você tem que manter relação comigo, porque senão você não me ama e tal. Então a menina vai lá e mantém uma relação para provar o seu amor, né? Então, essa abordagem predatória do moleque e a menina que se submete a essa prática, né? Então a mulher já vive essa condição. E é uma menina, uma adolescente negra, ela ainda acumula essa questão da baixa autoestima e tal. E eu aprendi muito com ela sobre isso, né? De ela falar assim, para eu tratar isso, eu tenho que tratar antes com as meninas negras e adolescentes negras a questão do preconceito racial, a questão, né? Assim, eu tenho que tratar a questão de ser mulher, né? Como é que a gente não se submete às exigências dessas práticas machistas. E como é que, enquanto menina negra, adolescente negra, jovem negra, eu também tenho que me autoafirmar e não vou me submeter a uma relação que não me beneficia, que não me valoriza. Boa noite, seja bem-vinda. Quem que queria fazer aqui o comentário? Boa noite. Eu me identifiquei com muitas falas e queria contribuir. A gente tem... É uma coisa muito nova falar de gênero e a gente tem muitas confusões, né, de identidade de gênero, de orientação sexual. Então, são muitas terminologias que a gente precisa ir se apropriando melhor, porque viram uma miscelânea e a gente mistura identidade de gênero com orientação sexual, tudo, e a educação de gênero, outra coisa. Então, eu acompanhei essa discussão do plano municipal, fiquei muito entristecida com os rumos que tomou, porque todos esses desdobramentos da nossa sociedade, que é campeã em violência doméstica, em violência contra homossexuais, ela está na educação do nosso povo. Então, se a gente não pode discutir educação de gênero na escola, na verdade não está no plano, mas a gente discute. Porque isso é um compromisso ético com a nossa profissão de educador, independente se estamos em escola ou não, né? Então, eu queria compartilhar essa experiência que a colega estava falando. Como é que eu ajo? Eu acho, a minha postura é a naturalidade, em que, sabendo que somos diferentes, temos direitos, né, e precisamos nos respeitar. Acontece muitas coisas na sala, diariamente. Eu gostaria de compartilhar duas, para a gente também não ficar só nas questões negativas, né? Porque as crianças, do mesmo jeito que aprendem a odiar e a serem preconceituosas, elas aprendem a respeitar. E na vivência diária, isso assim, renova a gente. Enquanto você está na sala de professores com muitos adultos preconceituosos, porque você se espanta, poxa, um educador... Gente, a nossa sociedade, isso é um reflexo da nossa sociedade. A gente só espera que quem tem a formação consiga avançar. Mas, infelizmente, tem gente muito graduada que não avança nisso, né? Uma experiência de sala, 4º ano, crianças de 8 anos, a gente falando alguma coisa sobre time de futebol, o menino levanta a mão, no meu prédio... Eu vou falar o que ele falou, tá? No meu prédio tem um viado. Eu falei, mentira! Tem um animal silvestre no seu prédio. Aí ele fez assim, porque todo mundo entendeu o que ele queria falar, mas o que eu falei ninguém entendeu. Aí ele, não. Aí eu falei, nossa, que máximo, você tirou foto? O que aconteceu? Onde ele estava? E aí fiquei com aquela cara de espanto, que maravilhada, que ele tinha visto um viado, né? Aí ele, professora, não. É um menino assim. Começou a falar todas as expressões. É boiola, é isso, não sei o quê. Aí eu, nossa, eu não sabia que ser humano era igual um animal viado. Eu vou trazer para vocês verem que bicho lindo. E aí a gente foi falando, tratando assim na brincadeira, tal, de repente ele até esqueceu o que ele ia falar. Ficou por isso mesmo. E aí passou, sabe? Não precisei falar, olha, que preconceito, que absurdo. Porque às vezes a nossa fala muito pesada, a criança já nem escuta na próxima vez. Essa mesma turma, a gente conseguiu um espaço na escola com uma brinquedoteca, mesmo para o fundamental, que já acham que não é mais para brincar. E 4º ano ainda, imagina.
E aí eu garanti esse espaço toda semana, estava lá e tem uma arara de fantasias. Tinha um menino que não demonstra nas suas relações nada em relação à orientação de gênero diferente, nada. Ele simplesmente pegou uma saia e ficou fazendo assim, perto de mim e tal. Aí eu, veste a saia. Não. Falei, por que não? Você não quer brincar com ela? Põe a saia, qual o problema? Ele, não. E aí eu deixei. Mas também preocupada, porque assim, caso ele vestisse e eu sentisse que tivesse uma rejeição muito grande, eu estaria ali com aquele olhar para evitar essa exposição dessa criança e tudo. Mas eu sei que passou, virou para o lado, de repente ele pôs a saia. E brincando com os meninos. Passou 2 minutos, ele veio com uma asinha de borboleta. Me ajuda a pôr? Aí eu falei, opa, vira aí. Pois, gente, eu comecei a bater foto. Ele com os meninos fazendo foto assim, botou um óculos colorido, se divertiu. Foi o dia que ele mais se divertiu na brinquedoteca. Nenhum menino... Gente, não foi comentário, ninguém olhou com outros olhos. Isso está na cabeça do adulto, literalmente. E de algumas crianças, claro, né? Porque aprendem a ter esse olhar. Então, se a gente pode educar o olhar ser diferente, talvez com mais leveza, né? Porque nós mesmos reproduzimos preconceitos porque a gente recebe isso o tempo todo, né? Eu mesma estou num processo de construção e espero estar e aprender sempre e renovar o meu olhar e adequar a minha linguagem. Porque a gente às vezes fala que não tem preconceito, mas na nossa linguagem a gente ainda reflete todo esse preconceito. Então é bom alguém chegar para a gente, né, não se calar e falar, amiga, homossexualismo, não. Não, mas não é doença. Né? Então, coisas assim que, para não ficar como bronca, mas para a gente ser mais solidários uns que os outros, né? É aprender. Então, a minha experiência essa diária do mesmo jeito que a violência contra homossexuais, o bullying e tudo isso é naturalizado, a escola naturaliza, ou qualquer outro espaço, que nós possamos fazer o inverso. Naturalizar outras coisas. Ele está assim? Nossa, ele está tão feliz, né? Que bom, ele está se divertindo. Então, trazer isso, porque senão parece, a gente se torna os chatos dos ambientes. A gente é sempre o chato da família, da escola. E quando a gente vai falar, eles ficam, já vem ela falar de novo. As pessoas começam a ficar surdas. Então, que caminho a gente consegue ir trilhando para permanecer ativo nessa garantia das pessoas serem como são, serem respeitadas, e ao mesmo... Bom, vai ter dia que não vai ter jeito, vai ter que ter uma briga maior. Mas, de possível, a gente também exercitar, não a tolerância, né? Porque a tolerância é o que não dá mais, mas respeitar. Boa noite a todos. Eu cheguei um pouco atrasada, porque, infelizmente... Mas, enfim. Na EMEI, onde eu trabalho, graças a Deus, essa questão da criança brincar com bonecas, pegar a fantasia de princesa, de fada, lá da arara, e se fantasiar e brincar, isso é bem legal lá onde eu trabalho. Os professores já lidam muito bem com isso. A gente vê meninos pegando e se fantasiando. E isso é bem bacana. Graças a Deus, a minha escola já tem essa prática assim, né, o que a criança pega, ela é respeitada e é tudo normal, natural. Mas um dia, eu fui levar um material numa sala de aula e tinha um professor que é gay e estava lá substituindo uma professora. E tinha 2 criancinhas, 2 meninos se beijando e muito felizes. Estavam assim, corriam um atrás do outro, se beijava, se abraçava. E aí ele disse, Madalena, o que eu faço? Aí eu disse, mas justo você me pergunta isso? Eu acho que você tem que encarar isso com muita naturalidade. Aí ele, mas o que eu digo para a mãe? A mãe vai perguntar. Aí eu disse, olha...
A mãe, a gente vê depois o que a gente vai dizer para essa mãe. Se for preciso dizer alguma coisa. Mas, assim, agora, essa brincadeira deles, você tem mais é que deixar acontecer e não bloquear, não, sabe, não dizer, não brinca disso, não se beija, não se abrace. E tem que encarar como normal, natural. Aí ele ficou assim, porque ele estava com medo, né, de que, e se a mãe souber, e se for, o que eu digo para a mãe, né? Aí eu disse, olha, você tem que, justo você, né, que é homossexual assumido, você tem que deixar os meninos brincarem, de se beijar. E assim, aí ele, tá. E aí, depois deu tudo certo, ele estava substituindo a professora, aí eu disse, mas a professora da sala, você tem que dizer que está ocorrendo isso. Agora, a mãe a gente vê depois, mas agora você não tem que bloquear os dois. E aí ele, tudo bem, aí ficou assim, foi tudo legal, né? Mas, assim, às vezes, os colegas mesmo, como você falou, ficam... Você conhece a EMEI, né? Onde eu trabalho. Às vezes, os colegas, os adultos, eles não sabem lidar. Então, assim, a gente tem que começar em nós mesmos a saber lidar com esse tema, né? Obrigada. Assim como nós, professores, temos pouca oportunidade de formação sobre isso, os familiares, certamente, também. Então, assim, o que o pai vai dizer, o que a mãe vai dizer? Eu acho que essas reuniões de pais que a escola faz, que não diz nada para os pais, que não acrescenta nada para eles, muitas reuniões são pautas da escola, preocupações da escola para os pais, e a escola nunca ouve as preocupações dos pais. Tem muito pai sofrendo também, porque ele não sabe como agir com o filho dele. O marido é machista, o marido culpa a mulher de ter educado o filho e ele se tornado um homossexual, ou o filho é um transexual, ou o filho sai dessa perspectiva da normalidade, né? E a mãe também não sabe agir, o pai também não sabe agir. Então, quando a gente fala, o que a mãe pode dizer, né? E tem uma outra questão, uma criança que ela é um aprendizado que eu acho que a gente tem que também fazer para educar o nosso olhar. O que é troca de afeto e o que é uma sexualização da infância ali, que pode ser uma criança que ela tem necessidade de agarrar, de beijar, de tal, ela pode estar sendo vítima de abuso sexual, sendo agarrada em casa e tal, e aquela prática se revela na relação com as outras crianças, e aquilo é um indicador de abuso sexual na família. Então, pode ser troca de afeto, né? Mas pode ser outra coisa também. Então, é essa formação necessária ao educador, né? De não taxar logo de cara, mas ter esse comportamento investigativo, não discriminar, cuidar para não fazer nenhum juízo de valor sobre o que está vendo, tipo, isso é certo, isso é errado, isso é ruim, isso é bom, mas o que é que está acontecendo aqui, né? O que eu estou vendo? E o que é que a criança está vendo? Porque o que eu estou vendo não necessariamente é o que a criança está vendo, né? Eu me lembro de uma professora de inglês minha da faculdade, que ela contou, ela estudava num colégio de freiras, e ela, na família dela e nem no colégio, na época, não podia ficar mascando chiclete em sala de aula, né, no colégio de freira lá, era quase que um comportamento obsceno. E ela estava mascando chiclete e disfarçou lá para a freira não ver, eu não sei se eu vou me lembrar direito exatamente a história, mas era alguma coisa relacionada a chiclete e que era visto pelas freiras como algo quase que obsceno, sexualizado, não se mascar chiclete, era meio vulgar para as meninas e tal. E ela ficou com aquilo na cabeça, a compreensão que ela fez da fala da freira, ela relacionou a sexualidade, ela fez uma compreensão equivocada, ficou com aquilo na cabeça e depois ela
foi falar para o padre ou para uma outra freira que ela estava tendo pensamentos ruins, pensamentos inapropriados, mas era por causa do chiclete. Só que a freira não entrou no assunto para saber exatamente o que era que estava na cabeça daquela criança. E ela foi imediatamente encaminhada para o padre, e aí desdobrou num monte de coisa por conta desse negócio. E era só... Ela achou que ela estava pecando contra a castidade. A compreensão que ela fez é pecar contra a castidade. Aí ela falou, a freira denominou isso, você está pecando contra a castidade? Você vai falar com o padre. Aí ela foi se confessar, afirmando ela já tinha, pequei contra a castidade. Meu Deus, vamos chamar o seu pai aqui. Né? Aí chamou o pai, porque achou que a menina já não era mais virgem, porque estava se relacionando com alguém e tal. O pai ficou apavorado. Quando o pai entendeu o que tinha acontecido, que não tinha nada a ver de prática sexual, que o negócio era com um chiclete, ele ficou enlouquecido com a freira, enlouquecido com a escola, enlouquecido com os professores. Falou, o que vocês estão fazendo com essa criança? Então, disse, minha filha louca, o padre mandou ela rezar 100 Pai Nossos, não sei quantas Ave Marias, né? Ela estava mascando chiclete, só isso. Vocês perguntem para ela o que ela estava entendendo de pecar contra a castidade. Né? Então, na cabeça de vocês... Quem está com problema são vocês, não é a minha filha. Né? Então, essa questão de assim, o que eu estou vendo, a criança também está vendo? Ela também entende desse jeito? Se ela fala alguma coisa, ou ela manifesta um afeto de um jeito, é importante ter essa condição de perceber o que é que ela está percebendo disso. Isso é isso ou isso é outra coisa, na perspectiva da criança. Né? E tentar... criar metodologias, caminhos dessa escuta, porque também, dependendo da forma como você pergunta, da forma como você procede, você não vai ouvir, né? Você não vai chegar até a criança. Né? Eu quero avançar ali nas telas, mas tem 2 inscrições, aí depois eu volto para lá, tá bom? Você que... Ou você vem até aqui... Então, eu queria falar só um pouquinho sobre a reunião de pais que você falou. Eu sou professora de SEI. E ano passado, eu estava com as crianças do minigrupo 2, que eles vão para a EMEI. E eles vão muito na brinquedoteca, eles vestem fantasias, e eles escolhem. Em momento nenhum, eu escolho, né, fantasia para eles. Então, tinha 2 crianças, o Vitor, e ele só usava vestido de menina. E ele ficava, ele dançava. E eu trabalho num Céu Guarapiranga. E eu saí com essas crianças fora da sala e fui para a quadra. Então, a coordenadora falou assim, eu vou acompanhar essa louca. Porque ela sabia que eu ia sofrer alguém ia olhar de um jeito não natural. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu ia passando, aí o rapaz entregador de banana da prefeitura, de merenda, né, chegou e falou para ele, falou no ouvido dele, que para ele não vestir aquela roupa, porque era roupa de menina. Para ele. Então, ele voltou, me contou, e eu falei assim, não, Vitor, você pode vestir a roupa que você quiser. Aí ele falou assim, professora, mas eu vou virar menina? Falei, não, você não vai virar menina porque você era uma roupa da Branca de Neve. Mas você pode dançar igual a Branca de Neve. Não necessariamente você vai ser a Branca de Neve. Ele não queria ser a Branca de Neve. Ele só queria vestir o vestido. Então, como está no adulto realmente, essa questão de que, desde criança, se você vestir, se você deixar brincar, eles vão ser gays. Aí, na reunião de pais, eu perguntei para os pais quem se incomodava que os filhos usassem, né, as fantasias, porque lá tinha fantasia de Barbie, né, de princesas negras. E justamente o pai do Vitor falou para mim que não gostaria. E ele não sabia. Ele falou assim, professora, eu não gostaria que o meu filho vestisse. Aí eu falei assim, olha, pois nesse espaço, enquanto eu estiver com ele, eles vão vestir.
Porque eu sou educadora que escuto a voz das crianças. Eu não vou falar para ele vestir, mas se ele chegar para mim e falar assim, professora, eu quero vestir, ele vai vestir, pai. Aí eu falei assim, ele falou assim, ai, professora, mas você não acha, né, que isso vai, meu filho não vai querer, né, ter uma outra opção? Eu falei, não. O que vai acontecer com o Vitor é que ele pode ser um esposo muito melhor do que até mesmo você, né? É isso que eu quero dizer, que às vezes você também tem que se firmar na sua posição, né? E você contar para o pai que naquele espaço a criança tem um direito. Ele pode não ter na casa dele, né? E você inculcar que ele precisa ter também lá. Então, ele aceitou. E o Vitor, eu não sei se na e-mail ainda continua vestindo, espero que sim, entendeu? Mas ele ficava muito feliz, alegre, mas em momento nenhum se via que o Vitor ia ser gay, porque ele estava vestindo o vestido. Ele tinha isso plenamente na consciência dele. E as crianças não diziam, ó, Vitor, você está vestindo um vestido, mas os professores já olhavam também diferente. Tá. Obrigada. Só complementando o que ela falou, eu tive um caso parecido no ano passado. Só que eu acho que a gente tem que estar sempre atenta, né, como foi falado. Porque no meu caso, a criança, o menino, ele sempre colocava fantasia. Porque na EMEI, pelo menos onde eu trabalho, eles podem usar a fantasia de menina, eles usam a fantasia que eles quiserem. Mas esse, em especial, ele só colocava a fantasia de menina, de princesas, ele só brincava com coisas de menina, mas também a questão era um pouco diferente, porque ele não fazia isso, porque a gente sabe que muitas vezes a criança faz só por curiosidade, ou porque, como ela falou, ele queria colocar o vestido da Branca de Neve porque ele queria ver. Mas no caso do meu aluno, ele falava que ele era menina. Então, sempre quando eu perguntava quantas meninas tem, ele levantava a mão. Sempre ele se colocava como menina. Aí eu acho que é uma questão diferente já, porque ele tem 6 anos, mas ele já está se colocando já está se colocando diferente. E aí eu chamei os pais para conversar, a gente chamou os pais, e a dificuldade é muito grande, porque para nós, educadores, que fazemos já alguns cursos, que já temos uma formação um pouco melhor, ainda temos que avançar muito, né? Mas ainda estamos um pouco, com uma educação um pouco mais avançada. Imagine para os pais, que tem toda essa dificuldade que você falou, não tem a formação e tem a dificuldade de aceitar, porque sabe que o filho vai sofrer muito. Então, no meu caso, o pai aceitou mais tranquilamente a questão dele se fantasiar de menina e dele gostar sempre das coisas de menina, mas a mãe falava que não pode. Eu lembro de uma fala, um dia ela falou assim para mim, professora, mas não pode, ele não pode ser assim. Ele não pode se vestir assim e ele não pode brincar assim. Eu falei, mãe, não pode por quê? Eu falei, eu tenho que me conter, porque às vezes eu falo um pouco, né? Eu sou muito assim invasiva e eu acho que e eu falei assim, mãe, ele gosta, pode ser que seja só uma fase, que as crianças têm uma fase de querer experimentar. Para ele, pode ser que realmente que a roupa de menina seja só diferente, que ele queira experimentar, que as bonecas que ele gosta de brincar, que ele só brincava de boneca, que ele só queira brincar de boneca porque é uma coisa diferente. Mas pode ser que não, pode ser que ele não mude. E aí eu perguntei para ela, e se ele não mudar?
ele vai deixar de ser seu filho? Você vai tratá-lo diferente se ele não mudar? Então, vai pensando já nisso, mas porque realmente pode ser só uma fase, mas pode ser que não seja. Porque eu acho que é isso também a gente tem que começar, né, falar para os pais. E aí a gente orientou, inclusive, essa família a ir para um psicólogo. Porque é uma família que vai precisar de ajuda, né? Tanto a criança quanto a família, né? Você quer? Essa mãe que eu falei, ela não sabe lidar com isso, ela não está preparada para lidar com isso, mas ela vai ter que lidar logo, logo, porque então a gente tem que, sim. Para dizer um olhar de observação, quanto essa educação de gênero, ela é essencial, que a gente precisa diminuir esse antagonismo de coisa de menino, coisa de menina, coisa de homem, coisa de mulher. Tanto que quando a gente vai falar dos casos mais gritantes, geralmente são dos homens, dos meninos, dos adolescentes. Porque roupa de homem as mulheres já usam faz tempo. Terninho, chapéu, gravata, tudo, calça. Então, tem coisas... quando fala trejeito, gente, jeito de gente. Cada gente tem um jeito. Não é o jeito de mulher. Homem pode ter cabelo comprido, né? Então são coisas que... Por isso que na escola, quando fala de educação de gênero, é brincar de qualquer coisa? Sim, porque brinquedo é brinquedo. Brinquedo não diz quem eu sou, se homem ou mulher, se gosto de macarrão ou nhoque, né? E o que eu gosto também não lhe interessa, vamos dizer, né? Então, diminuir essas distâncias. Mulher, quando fica grávida, é menino ou menina? Você entra numa loja para comprar. Mas o que é? Bom, é um neném. Não há possibilidade, né? Então, a gente tem uma coisa muito cristalizada. E isso... ele está usando roupa de menino. Não, ele está usando roupa. Roda, vestido roda, uma delícia, roda. Então, diminuir essas distâncias, eu acho que a gente até melhora os papéis sociais de adultos. Porque mulher ainda hoje tem como função principal a função doméstica. Né? Mulheres sobrecarregadas agora com a inserção no mercado de trabalho e ainda com a sobrecarga doméstica. Porque isso é desde pequeno. Menino não vai lavar louça. Você entra numa loja para comprar brinquedo para criança, eu saio. Às vezes eu não quero comprar nada. Porque para as meninas, ainda hoje, é ferro, geladeira, máquina de lavar. E para os meninos, outras coisas. Endossa o feminicídio. Se a gente não fizer algo, né? Se nós educadores não lutarmos por outras práticas, por outras formações, a gente vai continuar lidando com esses índices e com essas notícias de violência doméstica, de morte das mulheres. Você queria... E muitas vezes também é o que a gente assiste, né? Às vezes o que a gente assiste acaba também refletindo nas crianças. Eu tiro exemplo por mim mesma. Quando meu filho tinha 3 anos, ele estava na creche. E eu assisti um programa do João Kleber, eu e meu marido, e eu dava risada assim, até então eu não prestava muita atenção no programa. E eu achava o máximo, o meu marido dava risada, ele imitava, ele fazia as palhaçadas dele. Daí meu filho começou, para chamar atenção, começou a... jogava para lá, jogava para cá, fazia brincadeira. Daí meu marido já fechou a cara. Ô, Kátia, esse menino aí. Falei assim, deixa o menino, né? Porque até então a gente assistiu o programa, estava tudo bem. Daí, como começou com muita frequência, eu comecei, de tanto ele falar, eu falei, bom, então o que eu vou fazer? Foi igual você falou, como lidar com a situação. Até a gente que às vezes tem a cabeça mais aberta, a gente tem que procurar ajuda. Ele começou a me encher muito o saco, eu falei, então eu vou na creche saber como que ele está se portando na creche. Cheguei conversando com a tia, mas sabe quando a gente fala meio ainda com vergonha de expor diretamente? Até que eu fui falando, ela foi pegando assim, ela falou assim, mas por quê? Qual é a sua preocupação, mãe? Daí eu expliquei, eu falei assim, em casa ele está com umas brincadeiras, ele está desmunhecando e meu marido está quase catando ele pelo pescoço, então eu preciso
Mas, assim, a minha preocupação não é com o que ele queria para a vida dele, se amanhã ou depois ele virar gay, para mim tá tudo bem também. Só que eu precisava me preparar para preparar ele para uma sociedade e principalmente para a família que não estava adaptada. É um povo meio ignorante. Daí ela pegou e falou assim, não, porque nós que trabalhamos com criança, a gente já tem um olhar. A criança, quando a gente percebe que já tem um jeitinho, a gente já sabe como lidar e a gente chega nos pais para ir já conversando, para trabalhar com essa criança. Não é o caso do seu filho. Ela falou assim, comece a prestar atenção no que vocês estão assistindo. Na hora eu falei assim, mas eu assisto novela, não assisto... Só que deu o clean. Eu falei assim, bom, eu assisto o João Kleber. Eu falei, vamos ver. Daí comecei a mudar canal. Toda hora das novelas, eu já não assistia mais novela nenhuma porque eu não sabia qual que é. Daí continuou a mesma coisa. Parei com o programa do João Kleber. Acabou. Acabou. Então, quer dizer, a mídia, o que a gente estava passando para ele, ele queria o quê? Como ele via que a gente achava graça, ele queria também que a gente visse graça nas brincadeiras dele. Não tinha significado, mas daí o pai já criou um monstro dentro de casa, me perturbou, sabe? Então, é coisas que a gente, enquanto adulto, cria, né? Porque para eles passa despercebido. E a gente ter clareza que as crianças não são educadas só em casa, né? E não são educadas só por pai e mãe, né? Tem as redes, as relações sociais, a mídia. Então, quais são os processos educativos pelos quais elas passam, aos quais elas estão expostas para estar formando a consciência delas. Você queria falar? Bom, eu queria estar comentando aqui com a minha amiga. Uma das questionamentos em relação à televisão, né? Que eu iria comentar. E em relação a qualquer tipo de, acho que chacota em sala de aula. Como professora, eu sempre parava minha aula, em qualquer tipo de situação que eu percebia, não importava, eu parava minha aula e se eu assim, alguma brincadeirinha, porque assim, independente seja qual brincadeira for, né? E o medo realmente de criar um trauma nesse aluno, eu sempre tinha esse cuidado. Então, eu sempre tirava o aluno, os dois, ou o aluno que fez, ou eu esperava o término da aula e conversava com esses alunos. Então, assim, sempre eu tentava, até às vezes eu perdia, o conteúdo atrasava, por conta, às vezes tinha muita demanda de briga em sala, então eu sempre tentava resolver mesmo em sala, porque eu acho que a gente, no caso, como somos professores, nós estamos aí para realmente tentar resolver os problemas. Não, eu acho que assim, vamos resolver, mas pelo menos acho que estreitar as relações e tentar ajudar essas relações entre eles, que seja uma coisa sadia, né? Uhum. E respeitosa, sem preconceito. E seja ela em que âmbito que for, né? Então, eu já me deparei com várias situações e eu sempre procurava lidar assim com esse aluno. Sempre parava, conversava, tentava buscar onde que ele estava aprendendo isso, onde ele estava ouvindo isso, e tentava fazer um caminho mesmo de aconselhamento. E assim, realmente tinha resultado, né? Até o final do ano, dos términos dos meus anos assim, né, das aulas, eu lembro que eu falei, nossa, a gente realmente desenvolveu um bom trabalho, porque a gente conseguia terminar um ano bem fechado, com os problemas resolvidos. A outra questionamento que eu ia, aproveitando esse gancho da televisão, eu acredito que hoje a mídia brasileira, na verdade, eu sou, não sei se mas eu sou radical mesmo, eu nem assisto mais TV aberta, porque eu acho que há um estímulo muito grande, né, no sentido não só em questão de sexualidade para a criança namorar. Uma criança de 3 anos, ela assiste sexualização da infância, né? Isso. Então, eu realmente me preocupo, porque independente se essa relação for hétero, se é homossexual, eu acho um absurdo uma criança, eu acho, estar tendo um relacionamento e adultos incentivarem isso, né? A gente sabe que às vezes tem aquele incentivo, porque ele é homem, ele tem que namorar, né? Então, eu acho um absurdo. Eu acho que a nossa sociedade hoje, ela tá bem, assim, eu não sei, eu não posso falar, mas acho que a mídia hoje,
é uma das maiores ferramentas para que assim a violência que nós estamos enfrentando atualmente é a mídia. Assim, eu acho que há um estímulo em relacionado a desenhos, tudo é voltado para essa criança, assim, uma forma que a criança ela vem estimulando essa criança assim a iniciar mais cedo a vida sexual dela. Então, assim, eu já me deparei com crianças de 8 anos, e eu não estou falando em relação a um sexual, não, é qualquer relacionamento. Eu acho que, assim, tem que ser falado, sim, mas, assim, eu acho que, assim, a mídia é complicado, porque, assim, os pais, eles ligam a televisão e deixam ela, esquece. Os comerciais, eu tenho um Telecine, eu estava vendo uma cena acho que é Dolce & Gabbana, um perfume aí. Gente, é uma relação sexual lá. E eu falei, gente, como assim? Como é que eu vou deixar meu filho assistindo uma coisa dessa? Eu não sou mãe. Eu não posso deixar. Você entendeu? Porque, assim, ele vai ver isso de uma forma errada, ele vai ter outra... Não vai ter... Eu já tenho minha formação. Então, eu acredito, assim, que a mídia brasileira hoje, acho que é uma das maiores, assim... É um desastre que, né, que nós estamos enfrentando, e que nós, como professores, educadores, né, que lida mesmo com a sociedade, nós temos que realmente... a falar, gente, olha, nós temos que desligar a televisão, ou, sei lá, selecionar, mas tentar lidar com isso de uma forma melhor. E também lutar por uma outra política de comunicação, né, de democratizar os meios de comunicação, que não estejam concentrados os meios de comunicação no poder de poucas pessoas, a gente poder participar socialmente da definição da grade, do que vai passar na mídia, né? Então, ter controle social sobre isso. Hoje não tem. Você é obrigado a assistir o que passa, mas devia ter mecanismos de controle, de participação social para definir o que vai passar na televisão, né? Sem dúvida. E de novo, assim, a gente atuando como educador diante das situações que aparecem diante de nós, mas não só atuar dessa forma, mas atuar preventivamente, educar, não esperar acontecer para manifestar a nossa opinião ou a nossa orientação para aquela pessoa, mas ter um projeto educacional que inclua a orientação às crianças ao longo de toda a formação dela, né? E não só a cada vez que a gente se depara com uma situação, e aí vai explicar para o pai, vai explicar para a mãe, vai explicar para o próprio aluno quando a coisa acontecer. Não, a gente incorporar uma prática pedagógica, ter formação continuada para os educadores, ter formação continuada para os pais, vivenciar projetos, ações que vão formando essa consciência para o respeito aos direitos humanos, o respeito ao direito à pessoa, para ela ser o que ela quiser. Alguém falou de terminologia, alguém falou, a gente precisa conhecer o que exatamente, o nome de cada coisa que a gente está ouvindo. Eu trouxe um pouco esse vocabulário, né? Por exemplo, feminismo e femismo. Né? Então, o feminismo é um movimento que luta pela igualdade, sem distinções ou sexo superior. Então, o feminismo é igualdade de direitos entre homens e mulheres. As mulheres lutam para se autoafirmar como sujeitos de direitos também. O femismo é o movimento que coloca o sexo feminino como superior ao masculino. Assim como existe o machismo, que é o homem se colocar como superior às mulheres, existe também o femismo, que é as mulheres se colocando como superiores aos homens. Então, não queremos nem o machismo, nem o feminismo. O humanismo valoriza o ser humano sem distinções de sexo, religião, o valor do ser humano, né, enquanto ser humano. O sexismo é o movimento que defende um gênero ou orientação sexual e faz dele superior aos demais. E hierarquiza, né, por conta do sexo.
Misoginia e misandria. A misoginia é a discriminação da mulher apenas por ela ser mulher. Esse comportamento está ligado a agressões contra a mulher e ao feminicídio. Não sei se vocês ouviram aí durante o impeachment, né? Comportamento misóginos contra a Dilma. Ela vai ser, ela vai ficar no aqueles adesivos da questão do possível, né? A agressão. Isso é um misógino. Mulher. A misandria é o ódio pelo sexo masculino e também é caracterizado por agressões. As feministas misândricas são minorias e a violência contra o homem é mínima. Mas, para a gente conhecer a tecnologia também, né? Uma coisa é de gênero, outra coisa é relação com o sexo do Instituto Federal de Catarina, que ele acho que ficou bem ilustrado. Identidade de gênero, mulher e homem. Então, eu tenho duas identidades de gênero. É como você, na sua cabeça, pensa como se enxerga como mulher. Orientação sexual. Pode ser heterossexual, bissexual, homossexual. Refere-se ao seu desejo, por quem você se sente atraído, atraída sexualmente. Então, eu posso ser atraída por alguém de um sexo diferente do meu, eu sou heterossexual. Eu posso me sentir atraída tanto por pessoas de sexo diferente do meu, ou do meu mesmo sexo, eu sou bissexual, ou ser atraída por pessoas do mesmo sexo que o meu. Então, eu sou homossexual. Então, isso é a orientação sexual. Sexo biológico. Feminino, intersexual, masculino. Existem pessoas que têm intersexos. Nascem com características dos dois sexos, né? Ela é uma intersexual. Ou só com a genitália feminina ou a genitália masculina. Isso é o sexo. Sexo é diferente de orientação sexual, que é diferente de identidade de gênero. Refere-se ao órgão genital, cromossomos e hormônios. Pode ser predominantemente feminino, masculino ou intersexual, uma combinação dos dois. Expressão de gênero, mulher, homem, não binário. Tem gente que não fica nesse binarismo, né? Ou é homem ou é mulher. Enquanto expressão de gênero, a pessoa tem uma aparência não binária, andrógena, que o pessoal chama, né? Então, ela pode ter roupa, cabelo, um jeito de se vestir, um jeito de andar, que é meio homem, meio mulher, fica ali num não binário. Ela carrega as duas coisas, né? É como você demonstra o seu gênero pela forma de agir, de se vestir, interagir e se expressar. Então, é algo mais complexo, né, do que a gente escuta, do que a gente... São terminologias que estão entrando no nosso universo mais recentemente, e que é importante a gente se apropriar delas e compreender que isso nos ajuda, enquanto educadores, também a agir, né? Enxergando a diversidade. Nossa sociedade é múltipla. Aceitar as diferenças sem julgamento de cor, raça, sexo, orientação sexual e gênero é abraçar a diversidade e um grande passo para diminuir o preconceito. Então, a identidade de gênero é como a pessoa se vê e se sente, tem a ver com a identificação. Ela pode se enxergar mulher cisgênero, homem cisgênero. Cisgênero é eu sou mulher e me vejo como mulher e me sinto mulher, né? Existe uma identidade entre o que eu aparentemente sou e o que eu sou. Agora, eu posso não ser cisgênero, né? Eu posso ser transgênero. Eu tenho um corpo como essa possibilidade dessa criança. Ela é uma menina
mas se reconhece como menino, ou é um menino físico de menino, mas se reconhece como menina. Homens transgênero, entre outros, e até não se identificar com nenhum deles, é possível também. Orientação sexual é o que a pessoa sente por outra, também está ligada à atração. Uma pessoa pode ser homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual. O pansexual, ele não se relaciona só com seres humanos, ele pode se sentir atraído para fazer relações com objetos, com animais, né? Na roça, a gente, no campo, quem é que não tem história, né? A gente ouve histórias de pessoas que se relacionam, né, com os animais. Sexo é uma característica biológica, pode ser masculino, feminino ou intersexo. Então, isso aí se repetiu. Peraí. Entrando um pouquinho na questão dos casos de violência sexual dentro das escolas. Como identificar, o que fazer? Primeiro, o que é a violência sexual? Né? O conceito. Todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual, cujo agressor esteja em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança ou o adolescente. Tem por intenção ou utilizá-la para obter satisfação sexual. Estas práticas eróticas e sexuais são impostas à criança ou ao adolescente pela violência física, ameaças ou indução de sua vontade. O que é abuso sexual e exploração sexual? Até a gente ouve assim, as crianças estão se prostituindo. Criança não se prostitui. Criança é abusada, criança é explorada, mas criança não se prostitui. Ela não tem nem condições, ela não tem compreensão disso. Então, não se aplica a expressão prostituição da criança por ela mesma, porque ela não faz isso, né? Ela é explorada sexualmente como um objeto que gera lucro para o outro a partir do uso do sexo dessa criança. Então, abuso sexual caracteriza-se por qualquer ação de interesse sexual de um ou mais adultos em relação a uma criança ou adolescente, podendo ocorrer tanto no âmbito intrafamiliar, relação entre pessoas que tenham laços afetivos, quanto no âmbito extrafamiliar, relação entre pessoas desconhecidas. Exploração sexual caracteriza-se pela relação mercantil, por intermédio do comércio do corpo-sexo, por meios coercitivos ou não, e se expressa de 4 formas: pornografia, tráfico, turismo sexual e prostituição. Expressão inadequada, pois crianças e adolescentes não se prostituem, sim são exploradas. Para a gente ter essa compreensão. Tipos de violência sem contato físico. O voyeurismo, né, ficar observando a criança, tomar banho, o adolescente, ali, mas não tocar, né? Observar e se masturbar, ou ter algum prazer sexual com essa observação. Pornografia, exibicionismo, telefonemas obscenos, conversas sobre sexo, quando a criança não tem conhecimento para tal. Né? Com contato físico, carícias, manipulação da genitália, mama e ânus, ato sexual com ou sem penetração, beijo francês, que é o beijo com uso de língua, né? Contato oral genital e oral anal. Então, são tipos de violência sexual, sem contato físico, com contato físico. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes entraram como prioridade nas agendas políticas internacional e nacional, demandando uma série de reflexões teóricas e conceituais que transformou de forma paradigmática o seu enfrentamento nas últimas 2 décadas. Né? Isso é muito recente. Hoje há um consenso político e institucional sobre a multidimensionalidade do fenômeno e a necessidade de uma visão interdisciplinar e multiprofissional sobre a proteção da criança e do adolescente por profissionais nos processos jurídicos e investigativos e a discussão sobre a sexualidade como direito sexual de crianças e adolescentes.
A partir da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, juntamente com outras normas e acordos internacionais, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, que antes eram vistos como crimes contra a liberdade sexual, eles passaram a ser vistos como violações aos direitos humanos e sendo vistos como violações aos direitos humanos, eles têm um outro tipo de tratamento, né? Ou seja, né, como violação ao respeito, à dignidade, à liberdade, à convivência familiar e comunitária e ao desenvolvimento de uma sexualidade saudável. Conheça alguns mitos, isso é muito importante para a gente, né? Mito. É mito a gente achar que as pessoas estranhas representam um perigo maior para crianças e adolescentes. Não necessariamente. As estatísticas mostram que não necessariamente são as pessoas estranhas que abusam sexualmente das crianças, infelizmente, né? Então, é um mito. O pedófilo tem características próprias que o identificam. Não, não tem. Você não consegue olhar para uma pessoa e dizer ela é pedófila. Pedófilo, ele tem uma prática, ele simula, você não necessariamente identifica pelo jeito dele ser. O autor do abuso sexual é um psicopata, um tarado que todos reconhecem na rua, um depravado sexual, geralmente mais velho e alcoólatra, homossexual ou retardado mental. Esse é um mito também. As pessoas acham que o abusador é assim, ele tem essas características. Muitas vezes ele está do lado e a gente não está percebendo. A criança mente e inventa que sofre abuso sexual. Isso é mito também. Se uma criança ou adolescente consente, é porque deve ter gostado. Só quando diz não é que fica caracterizado como abuso. Não é isso. O abuso sexual, na maioria dos casos, ocorre longe da casa da criança ou adolescente. Isso é mito. É fácil identificar o abuso sexual em razão das evidências físicas encontradas na criança ou adolescente. Não, não é fácil. Porque a pessoa vítima do abuso, ela precisa criar condições para manifestar o abuso que está sofrendo. O abuso sexual está associado a lesões corporais, não necessariamente. O abuso sexual se limita ao estupro. Também não, é mito. Realidade. Do ponto de vista físico, o pedófilo é igual a qualquer outra pessoa. Os crimes sexuais são praticados por pessoas de todos os níveis socioeconômicos, religiosos e étnicos. Na maioria das vezes, são indivíduos aparentemente normais e queridos por crianças e adolescentes. A maioria dos autores de violência sexual é heterossexual e também mantém relações sexuais com adultos. Raramente a criança mente. Apenas 6% dos casos são fictícios. E nestas situações, trata-se, em geral, de crianças maiores que objetivavam alguma vantagem. O autor da agressão sexual tem inteira responsabilidade pela violência sexual, qualquer que seja a forma por ele assumida. Em apenas 30% dos casos, há evidências físicas. A gente acha que é fácil identificar, não é. As autoridades precisam conhecer as diversas técnicas de identificação de abuso sexual. A violência física não é comumente utilizada na prática do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Os autores de abuso utilizam-se mais frequentemente da sedução para conquistar a confiança e o afeto deles. Podem também utilizar ameaças quando a sedução deixa de funcionar. Nem mesmo o ato sexual em si, muitas vezes, provoca lesões corporais. Nesses casos, as maiores consequências são as psicológicas. Além do ato sexual com vaginal ou anal, estupro, outros atos são considerados abuso sexual, como o voyeurismo, a manipulação de órgãos sexuais, a pornografia e o exibicionismo. O efeito nocivo é enorme para as fotografadas filmadas. O uso dessas imagens
e textos estimula a aceitação do sexo de adultos crianças, situação criminosa e inaceitável. Sabe-se que, reiteradas vezes, o contato do pedófilo começa pela internet, mas logo passa para a conquista física e vai para o assassinato. Como proceder no caso de um relato de abuso sexual? Entre os desafios do enfrentamento está a necessidade de uma formação continuada para os professores e gestores das escolas fundamental e média. Os professores, no caso aí, educação infantil, educação básica, né, tudo. Os professores precisam de um processo de capacitação continuado para elaborar projetos e ações que visem a inserção do tema no planejamento escolar para preencher uma lacuna na formação acadêmica pela falta sexualidade e os direitos humanos. Eu não sei se vocês conhecem esse documento, Guia Escolar Rede de Proteção à Infância. São mais, acho que são umas 300 páginas, que dá uma série de orientações. Isso vocês podem acessar pela internet, dá para fazer download do PDF. Identificação de sinais de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí tem toda a terminologia, o tipo de abuso, como proceder, a quem recorrer, qual é o fluxo, se você se depara com um problema de abuso sexual, como você deve agir, tá? Então, é Guia Escolar, Rede de Proteção da Infância, Identificação de Sinais de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Aí, só para vocês terem uma ideia, 233 páginas. São diversos, a escola como comunidade crítica e participativa, direitos sexuais de crianças e adolescentes e orientação sexual nas escolas, os conceitos, as causas e as consequências da violência sexual contra crianças e adolescentes, aprendendo a identificar os sinais de abuso sexual, aprendendo a notificar os casos de suspeita e a ocorrência de abuso sexual. Então, um livro bastante interessante que dá uma série de... dá um repertório aí para a gente como agir diante dessa questão. Nesse mesmo livro, tem nas últimas páginas filmografia sobre violência sexual. Eles dão vários filmes, uma lista de filmes, e vem com uma emendazinha, uma resenha do que trata o filme. Tem o nome do filme e do que trata o filme e onde você encontra o filme. Desde curtas até filmes mais longos, documentários, que podem ser utilizados para processos formativos, dos familiares, dos professores. Então, é bem interessante essa indicação aí de filmografia sobre violência. Esse caderno também foi feito sobre a cidade de São Paulo, violência sexual contra crianças e adolescentes na cidade de São Paulo, enfrentamento e crítica. Também é uma referência bibliográfica que tem várias indicações aí que podem ajudar. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação também tem uma publicação. Aqui eu só peguei o folderzinho, mas se vocês entrarem na CNTE, no site, e procurarem lá a questão de gênero, nesse material aqui, tem... eu não sei se chegou a ser impresso esse material. O Hélio está aqui? Oi, Hélio. Foi? Eu mandei também, não sei se foi incluído aqui. Acho que não. É que eu mandei 2 e-mails, acho que foi no segundo, acho que não sei se a Silvia viu, eu me lembrei de... Então, tudo bem, não tem problema. Esse material posso mandar por e-mail para vocês também, posso mandar por e-transfer, com essa apresentação, e vocês vão ter essas indicações. Se vocês entrarem nesse material aqui da CNTE, eles apresentam aqui um link que você pode entrar também em indicação de filmes, de curtas, de material para trabalhar, debater gênero nas escolas, de orientação aí para os professores. Esse manual de comunicação LGBT, também um material interessante para lidar com essa questão na escola. Esse caderno feito pela Ação Educativa e outras instituições chama Escola Sem Homofobia. Caderno feito para a escola, com vários materiais interessantes,
discute como incorporar a discussão da sexualidade no projeto político-pedagógico da escola, sugere dinâmicas para fazer com os professores, para fazer com os alunos, para fazer com os familiares. É um material interessante, chama Escola Sem Homofobia. Vocês encontram no site da Ação Educativa esse material. E aí tem alguns links também de indicação de material. E aí, para as pessoas que chegaram logo no começo, nós falamos desse material, falando agora nos projetos de intervenção. Aqui na Câmara Municipal tem um projeto que chama Prêmio Paulo Freire de Qualidade do Ensino Municipal. Todo ano, eles abrem a inscrição para professores que queiram apresentar seus projetos desenvolvidos na escola, que tenham como princípios, fundamentos a ação que está sendo realizada, referenciada no pensamento de Paulo Freire de uma educação emancipadora, transformadora. E aí o educador pode se inscrever. Há uma comissão que avalia os projetos. O Instituto Paulo Freire faz parte desse Prêmio Paulo Freire aqui da Câmara. Todos os projetos inscritos eles são analisados por essa comissão, e aí há uma premiação para os três projetos escolhidos. E os outros projetos eles fazem parte, ano a ano, de uma publicação. Todos os projetos apresentados, eles fazem um caderno com as propostas. E tem propostas muito interessantes. E aí eu pensei, abriram as inscrições aí para o Prêmio Paulo Freire. Se vocês vivenciarem o projeto de intervenção de vocês, também pode ser uma maneira de vocês inscreverem a escola no Prêmio Paulo Freire e ir avançando ganhando terreno, ampliando esse debate do exercício da cidadania desde a infância, na rede, ampliando essa consciência sobre o direito das crianças de participarem desde a infância e participarem do Prêmio Paulo Freire. Então, a gente trouxe material, não sei se vai ter cópia para todo mundo, Hélio, mas esse caderninho, o PDF dele também está disponível no site da Câmara, E um outro projeto, que é aqui da Câmara também, que tem a ver com o exercício da cidadania desde a infância, é Parlamento Jovem Paulistano. Eles abrem anualmente inscrição, tem toda uma metodologia, um procedimento para crianças da rede, alunos da rede municipal de educação, participarem de reuniões na Câmara, vivenciando por um dia a experiência de ser um vereador. Recebem orientações de como criar um projeto de lei, como é que é a votação, os vereadores conversam com esses alunos. Então, é um exercício de cidadania interessante, de entender como é que funciona, o poder representativo, qual é o papel de um vereador. Então, se vocês procurarem conhecer assim como tem o Prêmio Paulo Freire, eles publicam os projetos apresentados, o Parlamento Jovem publica os projetos de lei criados pelas crianças, pelos adolescentes que participam do Parlamento Jovem. Então, também não tem cópia para todo mundo. Os que chegaram logo no começo pegaram material. Então, sobrou um pouco aqui, depois vocês podem pegar, quem tiver interesse em conhecer melhor o Prêmio Paulo Freire e o Parlamento Jovem. Até o dia 13, falando do Prêmio Paulo Freire, até o dia 13 de julho estão abertas as inscrições para o Prêmio Paulo Freire de Qualidade do Ensino Municipal. A iniciativa agracia projetos desenvolvidos por educadores nas escolas municipais da cidade de São Paulo que promovam o aprimoramento da qualidade de ensino na escola pública. Para participar, o interessado deve ser educador atuante em uma unidade educacional da rede e ter implementado uma iniciativa que vise ao aprimoramento da qualidade do ensino na Escola Pública Municipal de São Paulo. Os educadores poderão concorrer nas seguintes categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, e Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. Os projetos serão julgados segundo os critérios de promoção de aprendizagens diversificadas, participação da comunidade, efeito multiplicador, inovação e criatividade, alinhamento aos princípios de Paulo Freire, forma e conteúdo do projeto.
E o Parlamento Jovem, aqui também nessa apresentação, tem orientações, que depois eu compartilho essa apresentação com vocês, mas vocês conseguem essas informações tanto no site da Secretaria de Educação, quanto no site da Câmara Municipal. E aí, que horas são? Queria encerrar, então, essa parte, não dá para a gente aprofundar, mas eu acho que deu pelo menos alguns fios aí que a gente conseguiu puxar, seja com as falas de vocês, os depoimentos de vocês, as reflexões de vocês, sobre essa questão da diversidade, da sexualidade, que é uma questão muito importante, né, para criar saudáveis, crianças que contribuam para a gente viver numa sociedade menos machista, numa sociedade menos violenta, numa sociedade que respeite os direitos de todas as pessoas, de elas serem o que elas são, né? E agora, queria ouvir um pouco também os projetos de intervenção. Então, como somos aqui, acho que mais de 30, né? Eu queria sugerir a seguinte metodologia, que a gente reservasse, nós temos, nosso limite aqui agora é 8h30, agora são 8h25, que a gente reservasse meia hora para, em grupos de 4, 5, conversar em grupos menores sobre os projetos apresentados. E aí o próprio grupo escolhe um projeto para compartilhar com o grupo maior, tá? E na outra meia hora, então, a gente reserva 2 minutos, para a gente terminar aqui 9h35, 9h40 no máximo, a gente reserva 2 minutos para cada grupo representante falar do projeto. E aí, eu não sei se vocês trouxeram impresso para me entregar, ou se vocês vão enviar por e-mail, mas precisa, como a gente disse, né, o critério para a certificação era frequentar todos os encontros e entregar esse trabalho. Alguém não trouxe o trabalho? Olha, eu por 2 vezes, junto de materiais para vocês que eu ia disponibilizar, sistematização que fiz no primeiro encontro, disponibilizei material sobre a conferência Luz, Aventura do Ambiente, do Paulo Freire, Criança e Consumo, várias bibliografias que pudessem inspirar vocês para elaborar o projeto. Quem não recebeu esse material? Hélio. Mas, olha, é estranho, porque teve gente que recebeu. Então, o que aconteceu, né? Será que não caiu na caixa de spam? Será que não caiu em outro lugar lá do e-mail de você? Né? Aí, por exemplo, ela me e-mail, ela falou assim, eu não recebi, você poderia... Ou eu não fiz download no tempo, né? O e-transfer foi enviado por e-transfer, e o e-transfer tem um tempo para você fazer o download, que depois você paga o material. Passar até aquele período, ela me mandou um e-mail, mandei para de novo o material. Então, assim, mas se alguma... Quem recebeu, por favor? Então, quer dizer, efetivamente o material foi enviado, porque senão, né? Não, foi logo depois do nosso encontro. Ó, já vamos combinar aqui. Assim, não tinha acesso ao e-mail geral da Escola do Parlamento. Então, pediram autorização lá para o setor de comunicação. Agora eu já tenho acesso. Mas podemos combinar, né? Que todos vocês, a partir de amanhã, vão enviar, tá certo, o e-mail correto para o Hélio. E aí o Hélio, né, pode repassar o material com o devido e-mail, os devidos e-mails corrigidos. Porque eu peguei da relação lá do Excel, onde vocês fizeram a inscrição. Né? Então, eu copiei todos lá e reenviei.
só voltaram lá, acho que 3. Né? 3 e-mails. Só. Olha, então, Só. todo mundo conhece o e-mail do Hélio? Não, então vamos lá então. Então tem que conhecer o e-mail. Qual é o e-mail do Hélio? É o Hélio com E, tá certo? Hélio com E, é original. Depois começaram a copiar, agora tem um monte de Hélio com E, viu? Hélio ponto. Não, desculpa. Esse é outro. É Hélio Araújo. Tudo junto. Tudo junto. Não tem ponto não, tá? Hélio Araújo, @câmara.sp.gov.br. Okay? Hélio Araújo, tudo junto, @câmara.sp.gov.br. Tá certo? Não, é pra mim, né? Eu tenho Oi? que olhar o projeto e A passar. Ângela vai ter que olhar o projeto. Tá? Agora, não sei se você vai receber diretamente ou quer que eles enviem para a gente e a gente repasse para você. Acho que fica melhor. Eu acho que concentra aqui na Câmara, porque é um trabalho da Câmara, né? Mas assim... E aí, então, já que vai enviar para pedir o material, envia o projeto para ele também, com exceção da Ivone, que já me enviou. Ivone, não, como é o nome dela? Esqueci. A Maíra enviou para o meu e-mail. Pode entregar também, quem trouxe pode. Daqui a pouquinho, hoje. Tá. Só para avisar, olha, eu também, esse material que eu citei, eu já vou disponibilizar também aqui para o Hélio depois, ele vai junto. Esse guia contra a violência sexual, o jornal, o jornal do CNTE, o caderno da ação educativa, da escola sem homofobia. Esse material todo está aqui, eu já vou compartilhar e depois o Hélio compartilha com vocês também. É tá só bom? uma observação, gente, assim, porque eu também estou recebendo e-mails de confirmação para outros eventos. Então, identifique-se, tá certo? Ou seja, curso, tá certo? Cidadania desde a infância. Aí eu já sei, eu coloca separo no lá. assunto do e-mail, Tá curso... certo? Cidadania desde a infância. Eu já sei e separo, tá certo? Faço lá uma pastinha exclusiva, tá certo? Para enviar esse material para vocês, ok? Olha, um dos materiais que nós vamos compartilhar com vocês é cartilha sobre diversidade. Eu trouxe, era para ter entregue no início, até para a gente ler nessa horinha que a gente fica aguardando o pessoal chegar, um trecho, algumas páginas dessa cartilha, que são justamente as páginas que identificam essa terminologia, né? O que é transgênero, o que é homossexual, o que é homossexualidade, o que é homossexualismo, a diferença dessas coisas, o que é transgênero. Então, tem aqui nessa apostilinha aqui que a gente fez para entregar para vocês. Mas vocês têm que ter direto no PDF que nós já separamos. Então, agora, por favor, Hélio. Pois não. Claro. Pode. E aí vamos pensando já nos grupos de 4, no máximo 5 pessoas, tá, gente? Para nosso tempinho. Mas vamos ouvir primeiro antes de formar o grupo. Então, eu só queria estar aí contribuindo e complementando a fala do grupo, que na educação, na Secretaria Municipal de Educação, na SME, tanto no SEIS, como EMEIs, como EMEFs, nós temos o nosso PEA, né, que é o nosso projeto especial de ação, onde a gente foca aí, né, um tema relevante aí dentro das características da unidade. A gente também não pode esquecer daquele nosso PPP que já não está mais engavetado, graças a Deus, ele já saiu da gaveta, e que ele precisa amparar nossas ações, né, de respeito às diferenças. A gente precisa estudar bastante também para a gente sair também dessas questões do senso comum, né? De não só dizer, olha, agora eu aceito. Então, é uma crítica construtiva em relação à minha pessoa também, porque eu tenho 58 anos e tenho que quebrar muitos paradigmas aí dentro da minha cabeça, né? Então, eu sugiro que a gente estude muito, que a gente socialize e compartilhe o PPP da unidade com os familiares, promova ações, promova encontros, estudem no PEA a questão da diversidade, porque a diversidade abarca tudo, né?
A questão da violência sexual, a gente vive deparando com essas questões nas escolas, muito na educação infantil, e isso me entristece demais, né? O processo inverso também, a gente tem recebido denúncias, falsas denúncias para obter vantagens, né, da família, que isso também me entristece muito, porque isto fere a carreira de um servidor inocente, que é o processo inverso também. E a gente tem aí nas EMEFs o TCA, que é o Trabalho Colaborativo de Autoria, que é um grande ganho na rede, porque hoje os nossos meninos e meninas dos 7º, 8º e 9º anos desenvolvem o trabalho colaborativo de autoria e eles trazem temas enriquecedores. E eles descobrem coisas que eles passaram, vivenciaram, que não precisariam. Então, eles se empoderam, né? O professor mediador também está ali para contribuir. Eles apresentam trabalhos maravilhosos dentro da possibilidade deles. Então, acho aí que a rede está avançando bastante. A gente precisa valorizar os nossos documentos. Constituição, ECA não é o ECA. ECA, sabe? Não é. O ECA tem um grande valor. E a gente tem que estar atento a essas crianças mesmo para poder estar colaborando na formação delas, né? Obrigada, viu? Então vamos... só mais uma coisinha. Não sei se vocês sabem da Semana de Ação Mundial da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Instituto é integrante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E essa semana é a Semana Mundial da Educação, de ação mundial em luta pela escola pública de qualidade. Então, está tendo debate em diversos lugares e o Instituto faz parte também dessa rede e vai promover um debate lá no nosso centro de referência, que é um espaço pequeno, não dá para acolher muita gente. Eu trouxe aqui o que vai ser debatido lá. Se vocês tiverem interesse em participar, vai ser dia 11, vai ser das 17h40 às 20h, lá no Instituto, que fica na Cerro Corá, no Alto da Lapa, nesse espaço onde fica a Biblioteca do Paulo Freire. Só que, para participar, precisa se inscrever, porque, dando o número de pessoas que cabe no local, aí a gente não pode aceitar mais inscrições, porque, efetivamente, não cabe lá. Tá? Então, eu trouxe aqui o convite. Se alguém tiver interesse, aí manda um e-mail para a gente para participar na segunda-feira. Tá? Vai passar a folhinha aí, um para cada um, tá bem? Então, agora vamos... Deixa eu ver. São 8h35. Podemos, né? Um banheirinho, uma água, todo mundo merece, né? Então, um banheirinho, uma água, e aí depois a gente reserva aí uns 20 minutos para compartilhar e depois abre para compartilhar com o grupão, tá bom? Vamos lá, rapidinho. Então, uma água e o banheiro.